Você já ouviu falar de Carl Friedrich Gauss? Gauss foi um matemático do século XIX, e ele era tão sinistro no seu ofício que ganhou a alcunha de Príncipe dos Matemáticos. E Gauss não ganhou esse título à toa. Entre algumas de suas contribuições estão a curva de Gauss. Esse conceito que leva seu nome trata-se da distribuição de dados em torno de uma média. E ele é usado até hoje em áreas de estatística e pesquisa, e algumas áreas específicas como computação, medicina e até no mercado financeiro. Na computação, a curva de Gauss otimiza o processo de criação de algoritmos, além de ajudar no processamento de dados ruidosos. Na economia, ele modela flutuações de mercado, como a taxa de retorno de ativos financeiros. E na medicina, é usado para interpretar diagnósticos e medir a variabilidade de pesquisas científicas. Além dessas, existem outras contribuições de Gauss, algumas ligadas ao GPS e até mesmo à criação do Wi-Fi. Mas já deu para perceber que o cara era realmente fora da curva, né? E aí, pegou a referência? E embora eu tenha começado com uma breve biografia e conceitos relacionados a Gauss, esse vídeo não é sobre ele. Ele é sobre mim e sobre você. Há alguns dias atrás eu estava assistindo um canal que eu acompanho bastante chamado Corre de PhD. E em um dos vídeos dele, ele cita a síndrome de Gauss, que basicamente trata-se de achar que você é muito mais foda do que você é de verdade. E ele ilustra isso como uma história bem legal, onde ele diz que Gauss, quando tinha 7 anos, recebeu do professor no fundamental uma tarefa em sala, onde ele deveria somar todos os números de 1 a 100. Prontamente, todas as crianças começaram a somar, mas Gauss não. Ele pensou quase que instantaneamente que os números poderiam ser organizados em pares, que formam o mesmo valor de 101. E como haviam 100 números, poderiam ser feitos apenas 50 pares. Dito isso, bastava ele multiplicar o número de pares pelo número do seu resultado, chegando ao resultado de 5.050. Seu professor ficou impressionado, e desde já, Gauss teve início do seu reconhecimento no mundo da matemática. O problema é que algumas pessoas como eu, que tiveram facilidade no início da sua educação, tiraram a conclusão de que eram inteligentes, e que isso era uma característica nossa, assim como era de Gauss. Entretanto, uma situação bem comum é que crescemos, e mesmo com os elogios dos professores, os trabalhos deixados de lado porque a gente sabia que ia compensar nas provas, ou os pais pensando que têm filhos inteligentes. E mesmo com tudo isso, começamos a nos sentir burros. Mas já é tarde demais. O tempo passou, você não aprendeu a aprender, porque achou que aprender era fácil demais. Eu sempre fui um cara curioso, tive acesso à internet desde cedo. Isso fez com que eu me interessasse por muitas áreas, principalmente ciências e história. Eu aprendia por hobby, e na escola era assim também. Mas diferente de Gauss, meus problemas eram com a matemática. Por isso, eu sempre tentei aprender o básico para passar, e eu, sinceramente, não sei como eu cheguei até aqui com essa minha matemática furreca. Mas eu ainda me destacava nas outras matérias. Na minha escola, tinha um sistema de certificados, que iam do bronze ao diamante. Eu sempre tirava diamante ou ouro, nunca abaixo disso. Meus professores me elogiavam, embora eu conversasse demais, e meus pais ouviam que eu era inteligente. E embora eu estudasse num colégio particular na época, eu morava num bairro periférico, afastado da cidade, onde as pessoas tinham uma renda menor que a minha, e consequentemente, uma educação pior que a minha. Ou seja, minha mente de criança fez eu acreditar que eu era um gênio, que não houvesse nada que eu não pudesse aprender, e que meu conhecimento sempre estaria à frente das pessoas que estão no mesmo nível de educação que eu. E pior, e que isso era uma parte intrínseca de mim, não que era algo que eu ganhei dos meus pais, como um privilégio. E eu nem sempre fui bonitão assim. Eu era um garoto gordinho, de cabelo cacheado, dentes tortos e que adorava comer um lápis. Além disso, eu era uma criança grandíssima filha da puta. E a maioria dos elogios que eu recebia era por conta do meu conhecimento. Isso fez com que eu entendesse que essa era a única característica valiosa em mim. E aí tá o começo de um proto-Gauss. Quando eu tava indo pro 7º ano, meus pais resolveram dar um hiato no relacionamento deles. E isso fez com que eu mudasse de cidade, dessa vez sem grana e mal da cabecinha. Mesmo antes, no colégio anterior, eu tinha menos poder econômico, mas dessa vez eu tinha menos poder intelectual. E de repente, eu me tornei a média. Às vezes abaixo dela. Tinham muito mais provas, muito mais matérias, muito mais regras e tudo era muito mais difícil. Com isso, eu aprendi que eu não era tão inteligente assim e que eu tinha que tomar cuidado com os ambientes. Toda a nossa realidade baseia-se na cultura a qual experienciamos, com quais pessoas interagimos. Não acredite em recortes, observe o todo. Nada é preto, nada é branco. Depende da exposição da sua câmera. E não pensem que essa situação toda foi ruim. Na verdade, ela foi muito boa. Algumas pessoas nunca passam por isso e acabam vivendo em bolhas criadas por elas mesmas. E vivendo muito tempo nessa bolha, sei lá, você pode acabar se tornando um universitário classe média padrão ou gestor de tráfego. Isso aí é complicado. Eu acabei que
ficando só um ano nessa cidade. Como todo bom jovem traumatizado, eu disse que se foda. E tudo se fodeu. Eu acabei entrando numa escola pública e novamente as coisas voltaram a ser fáceis. Mas aí eu já tava desiludido. A partir de agora eu conversava nas aulas, tocava o terror, não respeitava ninguém. E isso era um prazer pra mim. Eu tinha um único e próprio objetivo, que era tocar o terror o máximo possível. Mesmo assim, eu ainda mantinha uma boa relação com os professores das matérias a qual eu gostava. História, filosofia, sociologia, só o que querem tirar da grade curricular. Muito disso eu fazia por birra. Eu queria ser visto como o cara que não respeita ninguém, o filho da puta. Eu tinha prazer em encher o saco. Mas aí, o ensino médio chegou e, bom, pandemia. Bom, na pandemia eu não aprendi absolutamente nada. Fiquei o primeiro ano inteiro e a metade do segundo sem ter aulas. E eu também não fazia muito as online. Eu acabei aproveitando esse tempo pra trabalhar e jogar muito LoL. Na metade do segundo ano do ensino médio, minhas aulas voltaram e, bom, já que eu dei um time skip de 1 ano e meio, era muito difícil pegar no ritmo. As coisas começaram a se tornar um pouco complicadas. Foi muito difícil se adaptar à escola de novo, o que fez com que eu tivesse algumas dificuldades de aprendizado, começasse a tocar o terror mais ainda. Uma coisa comum entre nós humanos é que quando não aprendemos, nós ficamos irritados. E quando nós estamos irritados, a gente tem uma chance maior de 80% de fazer muita merda. Dito isso, no auge da minha sabedoria, eu fui expulso da minha escola. Acabei completando o ensino médio em outra escola, mesmo com dificuldades em matérias específicas, e sim, consegui passar na faculdade. Eu fiz 2 anos de ensino superior, e aqui estamos. E é nessa hora que você me pergunta, por que eu contei essa historinha toda? Será que porque storytelling é uma arte milenária eu precisava reter vocês no vídeo? Também. Mas eu contei essa história pra você, pra gente poder usar ela como base, pra tirar algumas conclusões. E como vocês podem ver, eu me tratava de um proto-Gauss. E nós vamos observar as características desse ser energúmeno para poder embasar um diagnóstico nada científico. E aprendendo a reconhecer um proto-Gauss. Tudo isso com dados tirados da fonte Meu Bom Senso. A primeira observação é comportamento babaca. Quando percebemos que podemos nos sentir envergonhados ou que nossas qualidades estão abaixo das dos demais, tendemos ou a desistir ou a subverter os valores ligados àquela atividade em específico. Como por exemplo, bom, minha adolescência. Eu desistia das coisas com facilidade e descreditava as coisas que eu não era naturalmente bom, de forma que, não dando o devido valor a elas, eu acabasse atrapalhando quem dava o devido valor. E tá tudo bem, você não precisa gostar de tudo. Segunda observação, falsa confiança. Ela entra como um mecanismo de defesa após algum tipo de frustração. Por exemplo, como aconteceu comigo, após a minha frustração com o meu desempenho acadêmico, eu acabei me tornando o proto-Gauss. E existem 2 tipos de proto-Gauss. Um deles é o que sabe que não é lá grande coisa, mas sabe fazer muito bem parecer que é. E o outro é aquele que não é grande coisa mesmo, mas ele pensa que é. E o problema desses 2 tipos de Gauss e sua falsa confiança acarretam na nossa próxima conclusão: a crença nas próprias mentiras. Às vezes a gente finge tão bem, mas tão bem, que até a gente acredita. Se você acha que já é o cara, você não pode ser um cara melhor. Se você acha que você já é inteligente, você não pode ser mais inteligente. Estabelecer uma mentalidade onde as características são fixas e não habilidades a serem exercitadas é o caminho para estagnar em qualquer área da sua vida, seja ela profissional, acadêmica ou qualquer outra. Partir do princípio de que aprendeu algo fácil, pensando que era difícil e se sentiu um gênio por isso, é o caminho para a síndrome de Gauss. Existe ainda outra forma de chegar, que é aprender um conceito difícil e agora pensar que todos os outros conceitos difíceis serão fáceis. Mas vem cá, e como a gente conserta isso? Vai parecer absurdamente papo de coach, mas a forma como a gente se percebe dentro da nossa própria mente tem tudo a ver com a forma com que a gente interage com o mundo. E também, como aprende com ele. O primeiro problema a ser resolvido é evitar avaliar características abstratas como inteligência, beleza, edição de vídeo, botada, essa última não, como algo binário, ou seja, temos ou não temos. E isso é uma falácia. Pense assim, se uma característica é desenvolvida, ela trata-se de uma constante, e não de um objeto. Ou seja, não trata-se de ter ou não ter, mas sim de uma linha, que mede quantos por cento você está proficiente, de 0 a infinitos por cento. Já que, além de ser impossível chegar a 100%, com a passagem do tempo, os conceitos estarão se aprimorando, e talvez você mesmo, após aprender, aprimore alguns conceitos. O segundo problema a ser resolvido é a crença de que, se você tem tantos por cento, ou mais por cento, você é um conjunto melhor ou pior de indivíduo. Isso somente vai te gerar vergonha e te afastar de fato da qualidade do aprendizado. O princípio é de que ninguém é melhor que ninguém, independente das suas habilidades ou características. E um conceito que nivela isso muito bem se chama morte. Além disso, lembre-se, sempre vai existir gente sendo mais referência ou menos referência no que diz respeito ao seu ofício. Até que você seja referência ou não seja. E tudo bem. A grande questão é que ninguém nasce gênio. E se nasceram e não tiveram a devida educação e tempo para focar especificamente no seu ofício, jamais se tornaram. O próprio Gauss dedica sua primeira obra a um duque, dizendo, abre aspas, sua bondade libertou-me de outras responsabilidades e permitiu que eu me dedicasse exclusivamente a este trabalho.
Nós somos reféns das ferramentas que temos, assim como não somos. Contar os grandes feitos em livros ou filmes é fácil demais, mas contar as 183.026 horas que Gauss viveu até publicar sua primeira obra são muito difíceis. Um cara chamado Chorão já falou disso aí. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Mas não me entenda mal, eu não tô passando a mão na sua cabeça. Sócrates diz, somos aquilo que fazemos repetidas vezes. Portanto, a excelência não é um ato, mas sim um hábito. E hábitos levam tempo, seu preguiçoso. Nada ou tudo. Em resumo, nós pequenos gafanhotos não sabemos estudar, pois nós só ralamos a superfície de vários conhecimentos, mas nunca nos aprofundamos neles. Nunca entramos com afinco em áreas das quais não tínhamos familiaridade. Isso estagnou nosso conhecimento, que ao longo do tempo prejudicou não só nossa capacidade de aprender outras coisas, mas também a nossa disciplina para poder aprender elas com brio. Aprender dá medo, e medo gera vergonha, externa ou interna. Mas não cai nessa, a sua mente te engana. Você nunca é tão bom quanto pensa que é, e nunca é tão ruim quanto pensa que é. Sempre tente aprender algo novo. É preciso ser um idiota para se tornar um gênio, e é preciso ter caos dentro de si para dar a luz a uma estrela brilhante. Não finja que sabe, aprenda, não só aprenda, mas crie. Boa noite, chefe, tudo certo? É o Oroso, o cara que você acabou de assistir o vídeo. Eu vim aqui só pra agradecer você por ter ficado até o final e também queria comentar umas coisinhas. Eu queria dar alguns conselhos pras pessoas. Eu fiz esse vídeo porque eu tive um insight pessoal no ano passado sobre como eu tinha parado de colocar desafios na minha vida. Então é isso, coloquem desafios na vida de vocês pra vocês sempre estarem aprendendo mais coisas. Conhecimento é poder e a gente quer ser poderoso pra caralho. E tem isso também. Vocês lembram aquela cidade que eu citei no vídeo que eu fiquei somente 1 ano? Pois é, tô morando aqui de novo. E é isso aí, porra. O destino é foda.